Ah, seus bandidos ilícitos! Estou aqui com o Bolsonaro nessa entrevista. Eu pensei que fosse comigo essa bronca aí. Não, bandidos ilícitos somos todos nós. O povo trabalhador no Brasil é tratado como bandido ilícito, né? Mas vamos lá. O Lula ele foi condenado, né? Agora por 3-0. Como é que você espera vencer com as urnas eletrônicas? Porque uma vez que ele foi condenado, você disparou. O Gilmar Mendes já disse que só vai haver voto impresso em 5% das urnas do Brasil. Como é que vai ser esse ano? E agora temos uma ação do Ministério Público, Raquel Dodge, questionando a constitucionalidade do voto impresso. Cabe de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Lógico que é uma preocupação, porque no mundo todo só o Brasil adota o voto eletrônico. E eu duvido quem de sã consciência não desconfia da lisura desse processo de votação. De qualquer maneira, Nando, nós temos que prosseguir na luta. O que cada um puder fazer, tem que fazê-lo e fazer chegar esse seu reclamo junto ao Supremo Tribunal. Está nas mãos agora de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal dizer se a lei vai ser cumprida ou não por ocasião das eleições desse ano. Porque você vai participar independente de ter voto impresso ou urna eletrônica, de qualquer jeito. Não interessa o que vai acontecer. Da minha parte, não tem recuo. Nós vamos disputar. Porque já é lei. Já é lei. Lei de 2015, uma lei de minha autoria, inclusive, desde 2015. Só agora o establishment resolveu questionar a constitucionalidade do voto impresso via Supremo Tribunal Federal. Porque a pressão estava se avolumando para que o TSE implementasse o voto impresso em todas as 600 mil sessões do Brasil, e não apenas em 5% delas. Desculpa aqui, eu tenho uma convicção que com o voto impresso, dificilmente a gente não ganha no primeiro turno, porque todos os outros são iguais. E a grande mídia, ou parte dela, não tem mais do que me acusar. Tentaram de todas as maneiras me caluniar. E não chegaram, não atingiram o seu objetivo. E a última pesquisa foi do Datafolha. Acreditar em Datafolha, eu prefiro acreditar em horóscopo. O seu partido ele é pequeno, o Bolsonaro. Como é que você vai fazer com o tempo curtíssimo que você tem na TV? E eu queria saber se participar você estar neste partido, ele te habilitará a participar dos debates, porque parece que você precisa ter um coeficiente ali do partido para que você possa participar dos debates da TV. Você vai ficar de fora dos debates? Quanto à participação, pode haver um convite. Duvido que não me convide, mas duvido mesmo. Até porque quando nós nos filiarmos agora no início de março, vai ter deputado suficiente, no meu entender, se filiando ao partido, apesar nosso tempo de televisão ser de 10 segundos e praticamente não temos fundo eleitoral também. O total para a campanha minha do fundo eleitoral, da nova lei, eu vou ter 3 milhões de reais. Nunca vi tanto dinheiro na minha frente. Eu acho que é o mais do que suficiente para fazer uma boa campanha. Se você pensar em buscar um partido médio ou grande, desculpa aqui, Nando, mas você está fazendo a política exatamente igual aos outros. E nós não queremos fazer isso aí. Ou a gente chega lá isento para poder buscar implementar a sua política, ou não chega. Agora, o seu partido vai receber 3 milhões. Para fazer a Dilma recebeu quanto? 270 milhões? Por aí, não tenho certeza, mas na casa de 300 milhões de reais o dinheiro, fora o caixa 2, que correu solto aí. Bom, o narcotráfico e a violência, ela está em todos os lugares do Brasil. Você vê lá Fortaleza em um estado de calamidade, você vê o Rio de Janeiro em um estado de calamidade. Quais são os seus planos para a segurança pública, para o Exército Brasileiro, o combate às drogas e à criminalidade? O que você acha dessa nossa legislação que é absolutamente leniente com aquele que é o infrator, com aquele que é o bandido? Você acabou de mostrar para todos que não é apenas você botar num presidente que ele vai resolver o assunto, ele tem que ter um parlamento do teu lado. Vai ter BD, quando você fala em mexer no Código Penal, depende do parlamento brasileiro. Então, quem for votar, por exemplo, caso eu seja candidato, que vote nos deputados e senadores com perfil semelhante ao meu. Agora, o Trump acabou de fazer um pronunciamento de 1 ano de mandato. E, dado momento, ele voltou-se para a plateia, que estava lá no parlamento, e citou um policial fardado.
e ele contou a história, a experiência dele com aquele policial na região de fronteira com o México. E ele falou, eu perguntei para o policial, como vocês conseguiram se impor e vencer a criminalidade naquela região tão inóspita? E o policial teria respondido para ele, nós fomos mais fortes do que eles. Isso não é apenas você estar com um bom fuzil, com luneta, com colete à prova de balas, né? Um bom salário, é principalmente uma retaguarda jurídica. O policial tem que ter essa retaguarda para ele poder exercer o teu papel. Hoje em dia aqui, o policial, coitado, ele não pode fazer nada. Qualquer coisa, numa audiência de custódia, não raramente, ele sai de lá com processo de tortura psicológica. E o marginal sai por outra porta. Em torno de 60% dos marginais aqui detidos, em torno são postos em liberdade no dia seguinte via audiência de custódia. Então é fortalecer na lei para que o policial possa ser mais forte que o opositor. Como, por exemplo, 2 artigos. Hoje em dia, um policial, se dá mais de 2 tiros no marginal, que ele não sabe se o marginal foi abatido ou não, numa madrugada ou numa noite, ele dificilmente não vai ser punido por excesso. Excesso até de legítima defesa. Como o caso do cunhado Ana Hickman, que está em tribunal de júri, porque ele conseguiu tomar a arma de um marginal que entrou no quarto da Ana Hickman e da esposa dele. O marginal deu 2 tiros na mulher, ele tomou a arma e acabou dando 3 tiros na cabeça do marginal. Foi enquadrado como excesso de legítima defesa. E outra questão é dar-lhes um excludente de licitude. Vale para você também. O que é o excludente de licitude? Se alguém entrar na tua casa, né, se alguém tentar roubar um bem teu ou roubar a tua vida, você pode reagir. E se aquele elemento entrar em óbito, você responde, mas não tem punição. Se você fizer isso, com metade do efetivo de policiais civis e militares do Brasil, eles conseguirão diminuir drasticamente o índice de violência. Por quê? Porque o marginal sabe que o policial vai poder atirar. Ele não está preocupado, tá, em ser preso pela sua ação. Então, agindo dessa maneira, 2 artigos apenas no Código Penal, você reduz drasticamente, no meu entender, o índice de violência no Brasil. É porque aqui, né, policial é tratado sempre como bandido e bandido é tratado como vítima da sociedade. Tem interpretação, alguns juízes, tem aquela interpretação romântica da lei. Acha que ele é um pobre coitado, vítima Ativismo da sociedade, judicial. merece outra oportunidade, até acontecer com alguém da família dele, daí ele muda de posição. O Trump tem tido uma taxa de sucesso monstruosa nos Estados Unidos, Sim, principalmente no campo econômico, né? Então, foram acho que 88 recordes de bolsa que ele teve, né? A menor taxa de desemprego de negros, de hispânicos, de mulheres, né? E ele fez isso cortando regulações. Você pretende fazer alguma coisa nesse sentido, de cortar as regulações que estrangulam o empresário brasileiro? Eu tenho conversado com o economista Paulo Guedes. Tá? Ele é uma pessoa conhecida dentro e fora do Brasil. É um economista de considerado ponta. um dos melhores economistas do mundo. E eu botei na mesa, até como um leigo, né? Paulo, os problemas que nós temos são esses. Né? Preço do combustível, a questão de inflação, taxa de juros, dólar, a nossa dívida interna em torno de 3 trilhões e meio. Nós pagamos R$500 bilhão de reais por ano de juros e amortização de dívida. Como a gente vai resolver esse assunto não aumentando impostos? Ele falou, eu tenho a fórmula, então vamos continuar conversando exatamente para buscar esses objetivos. A questão da regulamentação é o que, no meu entender, é o mais fácil para ser feito, que depende basicamente de um decreto presidencial, muitas vezes, de portarias de ministeriais. Isso seria possível fazer sem o apoio do Congresso? Sem apoio zero do Congresso, você faz isso. Tá? No Brasil é muito comum, quando alguém está fazendo algo de errado, né, 1% faz de errado e 99% não, o pessoal cria uma nova regulamentação para pegar aquele 1%, mas prejudica os 99%. Para você abrir uma empresa no Brasil, você leva 3 meses para fechar a mesma coisa. Vamos facilitar isso aí, 1 semana, no meu entender, é mais do que suficiente. E temos que, ao buscar isso, você está valorizando o empreendedor. Que hoje em dia, por exemplo, eu queria abrir um pequeno negócio comigo um tempo atrás. Quando eu fui ver a burocracia e os riscos para, caso não der certo, demitir um funcionário, eu falei, não, estou fora.
Até na cadeia de poupança, que dá muito pouco, é mais vantajoso para você. Tem um país onde você, quando tem dinheiro, é mais fácil aplicar na bolsa, no mercado financeiro, porque você não vai ter dor de cabeça e vai ganhar alguma coisa. Nós falamos a respeito desses impostos que você pretende cortar, né? Impostos, regulações, etc., que é uma coisa que o Brasil precisa. Eu acredito que isso seja essencial para o Brasil crescer. Você pretende cortar ministérios, porque nós temos pastas inchadas, uma série de ministérios ali, etc. Você tem algum plano para cortar ministérios? Olha, eu já fiz uma análise preliminar, né? No máximo 15 ministérios. Com todo respeito que tenho a você, Nando, e aos teus telespectadores aí. Se eu pedir para você me dar rapidamente o nome de meia dúzia de ministros, você tem dificuldade, você não sabe o nome. Se eu não me engano, são 32. Então você tem que diminuir e dar poderes a esse ministro e ter uma indicação técnica. Você pode ver, eu costumo dizer, como exemplo, para que Ministério da Cidade? Você pode pegar o dinheiro diretamente do governo e entregar nas mãos do respectivo prefeito. Esse é um exemplo. Por que Ministério da Fazenda e Planejamento? Eu vejo brigas em Brasília. Um partido político indicou o Ministério da Fazenda, outro do Planejamento. Então começam a brigar entre si. Então você tem que ter um ministério técnico e enxuto. Você acredita que, como presidente, isso é possível de fazer? Ou você vai precisar de um apoio gigantesco com o Congresso? Porque você vai precisar entrar naquela política de coalizão, de dar para cá, eu te dou isso, você faz isso. Todo jornalista tem feito essa pergunta para mim. Como é que você pode fazer um governo diferente do que está aí sem a tal governabilidade, que é sinônimo de corrupção? Ok? Então o cara entrega os ministérios, entrega diretorias de banco, estatais, em troca do apoio do Congresso. Eu costumo dizer, primeiro, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Eu não quero ali ter problemas no banco dos réus no futuro, não quero isso daí. Agora eu acho que dá para você fazer. Tem muito deputado lá, acredite se quiser, que se convenceu que essa forma de fazer política não dá certo, porque afinal de contas, nós estamos vendo aqui o desenrolado, vimos no mensalão, estamos vendo o Lava Jato. Quem quer estar naquela situação? Ninguém quer, tá? Agora eu sei que é uma tentação muito grande as facilidades que você tem em Brasília. O próprio Alberto Youssef, em um dado momento, você acha isso no YouTube, né? Ele diz que pro meu ex-partido tinha gente que ganhava por mês 250 mil reais. É uma tentação enorme. Mas vão pagar o preço. É o primeiro que vai ser julgado agora do meu ex-partido. Então isso daí o pessoal está se convencendo que não dá para continuar fazendo política dessa forma. Até a maneira como está economicamente o Brasil. Para que você vai querer o Ministério do Transportes se você, da maneira como está indo economicamente, você não vai ter a partir de 2019 dinheiro para comprar 1 metro cúbico de asfalto para tapar buraco. Temos esse problema seríssimo pela frente. Não é apenas a questão da Previdência. A Previdência tem problemas? Tem. Agora, todas as áreas do governo têm problemas e você não tem como resolvê-lo sem que você bote uma pessoa técnica lá. Me permite alongar? Hoje em dia, se o Temer liga para o ministro X e queira implementar uma política naquele ministério, o ministro vai retornar ao presidente. Eu recebo ordem aqui do líder do meu partido, não é de você. E é bom tu ficar quieto, senão você não vai ter seus 30 votos para a reforma da Previdência. É assim que funciona a governabilidade no Brasil. Quando fala do Paulo Guedes, o economista, é um cara que entende. Como, por exemplo, quem vai ser meu ministro da Defesa? Vai ser um general do último posto dele, da graduação. 4 estrelas. É chamado 4 estrelas, né? É um general de exército, tenente brigadeiro do ar, ou almirante de esquadra, uma pessoa da área. Não, por exemplo, atualmente, Raul Jungmann. É desarmamentista. Não dá, não tem como dar certo realmente o Brasil com essas indicações políticas. O preço dos combustíveis no Brasil, ele é sempre absurdo. A Dilma foi tentar fazer uma maracutaia lá para deixar o preço mais baixo, né? E se danou e a gente está tendo que pagar essa conta aí hoje de qualquer jeito, né? Existe algo que o presidente da República possa fazer a esse respeito? Privatizar a Petrobras seria Olha, eu caminho, alguma coisa do tipo? Tudo que eu faço daqui para frente, eu procuro no economista. Rapaz, não tem problema. Seria o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, o preço do gás, por exemplo, está caro, né? Combustível. Você vai no Paraguai, está 2,60 num posto BR nosso, Paraguai. Aqui a gasolina está mais de 4. Né? Como é que a gente faz isso? Daí ele falou, não podemos ter nada sobre, falando de subsídio. Eu concordo
Concordo contigo. E o preço dos impostos? Não dá para diminuir um pouco isso daí? Para dar até um refresco pessoal? Para diminuir impostos tem que desinchar o Estado. Tem que desinchar. Você falou em privatizar. Sim. A Petrobras, também entendeu, é uma empresa estratégica. Então a privatização dela, na minha cabeça, teria que ser não igual uma outra qualquer, que não seja estratégica. É jogar para cima, quem pegar leva. Não. Tem que ser, por exemplo, como foi feita a Embraer, chamado Golden Share. Ou seja, os acionistas não podem vender a sua participação para quem bem entender, né? A Embraer está tendo não esse problema, tá buscando uma parceria com a Boeing. Até porque se não fizer uma parceria, vai acabar sendo minada, vai morrer. E você tem que buscar a maneira de buscar produtividade, né? Então, naquela maneira, eu acho que a Petrobras você poderia fazer uma privatização dela dessa forma. Você fala muito em regime militar, né? Economicamente, a partir do governo do Geisel, houve um aumento de estatais e de regulamentações. Você repetiria isso? Criaria mais agências reguladoras? Tentaria interferir nos preços dos produtos ou o seu governo teria menos intervenções e seguiria uma linha economicamente mais liberal? O pessoal, alguns de má fé, me atacam por ser militar, dizendo que eu ia adotar esse tipo de política econômica. Eu te perguntaria, no passado, quando fizemos a Itaipu Binacional, alguém da iniciativa privada toparia fazer aquela obra gigantesca? Tinha que ser dinheiro nosso. E assim, não foi apenas Itaipu, foram várias hidrelétricas. Hoje em dia a política é outra, no meu entender. Você tem que buscar parceria público-privada ou abrir para iniciativa privada essa questão. Chega de Estado, temos em torno de 150 estatais no Brasil. Você tem que rapidamente eliminar um terço, né? Ou privatizando, ou até mesmo extinguindo. E depois hierarquiza as demais e vai acabando com elas, até porque, assim como você combate o mosquito da dengue evitando água parada no quintal da tua casa, você combate a esquerda, você eliminando estatais. Então hoje a tua cabeça é para diminuir o Estado. Sim. É para deixar o Estado cada vez menor, para que ele não abocanhe em todas as coisas. Hoje em dia o Estado é seu sócio de tudo. O Estado está em todas as coisas. O povo vive reclamando de político, vive reclamando de não sei o que lá, mas ao mesmo tempo pede cada vez mais Estado, mais Estado. É o Estado que tem que resolver os problemas do povo. Você pode ver. E o Estado, infelizmente, hoje em dia, é sinônimo de corrupção e de ineficiência. E você vai buscar produtividade privatizando. É por aí. Sua cabeça hoje é essa? Já de algum tempo. Você pode ver. Hoje em dia, até uma coisa bastante... Eu quero falar bastante claramente isso aí e arredondando os números. O povo hoje quer, do pré-natal a cota de concurso público... Tudo do Estado. Tudo está, tudo. Você pode ver. Hoje em dia nós temos aproximadamente 3 milhões de crianças que precisam de creche. Vamos arredondar os números. Então você vai precisar cada sala 20 crianças. Você vai precisar de 150 salas. 4 empregados. 600 mil empregados. 3 mil reais de salário aproximadamente, levando-se em conta encargos trabalhistas. 1 bilhão e 800 milhões por mês. Multiplica por 13, em torno de... chega próximo a 25 bilhões de salário por ano. Agora você agrega isso daí. Roupa para criança, alimentação, energia elétrica, aluguel. Tá? Você vai gastar 40 bilhões por ano. O Brasil tem como ter 40 bilhões de reais nem para tapar buraco. Tá. Mas como é que você vai ganhar uma eleição sem mentir? Esse é o grande Porque problema. o negócio é você chegar e falar, eu vou fazer um monte de creche, eu vou fazer não sei quantos, eu vou dobrar o salário dos policiais, eu vou dobrar o salário dos professores e tal, e o povo cai nessa esparrela toda. Como é que você vai vencer uma eleição cair de novo. Sem mentir? Vou acabar não chegando lá então. Eu costumo dizer, eu pretendo fazer não só um programa de governo, né, que é feito muitas vezes com dinheiro, né, para você ter um bom programa para apresentar a população, né? E também mentindo. Eu vi na campanha última os candidatos, a Dilma falando, vou construir 6 mil creches. Você não são 6 mil creches, são 150 mil creches. Nesse número, levando-se em conta 3 milhões de crianças que precisam. Agora, eu espero que dessa vez o povo não acredite nessas mentiras, nessas lorotas. Porque o pessoal mente e é comum, olha, se eu não mentir, o outro vai mentir, vai ganhar o voto, então vou mentir eu. Nós não vamos adotar essa linha. Como é que você lidaria
com governos canalhas, com governos narcotraficantes, que tem conluios com narcotraficantes, como o da Bolívia, como da Venezuela, como as desgraças de Cuba. Como é que você lidaria, e você vai ter que lidar caso seja presidente, com esta máfia nojenta da América Latina? Diferentemente do que o PT fez, né? O PT não era governo ainda, em 90 criaram o Foro de São Paulo, onde se reuniram. Onde eles se fortaleceram. Fortaleceram não só apenas partidos políticos, bem como grupos, como as Farc fizeram parte do Foro de São Paulo. Ou seja, um grande acordo. Os narcotraficantes, que hoje é o problema lá em Fortaleza, é o problema no Rio de Janeiro. Um grande acordo entre eles, eles se ajudam para chegar ao poder. Você vê vídeo do Zé Dirceu falando claramente, quando começou o Foro de São Paulo, quem poderia imaginar todos nós chegarmos lá? E chegaram. Graças a Deus aconteceu aí o mensalão, graças a Deus. Olha o que eu estou falando aqui. E graças a Deus foi descoberto o petrolão também. Porque se não descobrir, ele estaria até hoje, ele estava fudido. Todas essas acusações verdadeiras contra o governo do PT. Até porque se os delatores entregaram bilhões de reais ressarcidos, os cofres públicos, é sinal que muito mais do que isso foi desviado. Está enviado. Então, tá mais do que taxativo você usar a máquina do Estado, estatais, para atingir seu objetivo. E mesmo assim, eu não acredito em 35%, mas pelo menos 20% do eleitorado brasileiro ainda vota no PT e acha que o Lula é vítima disso tudo que está acontecendo aí. Nós aguentamos, Ronaldo, mais 4 anos de PT ou de outro partido qualquer. Não aguentamos mais. Não aguenta mais, não aguenta mais. Acabou o Brasil. Se tiver mais um presidente socialista nesse país, o que você acha que acontece? Nós vamos para Venezuela e para Cuba. Ok? Você vê que depois de anos e anos e anos de Rede Globo doutrinando as pessoas com a mentalidade progressista, uma coisa inesperada aconteceu. Você vê essa onda conservadora do brasileiro para tentar resgatar essas raízes daquilo que é bom, daquilo que é imutavelmente bom. Como é que você vê essa nova onda conservadora, né, no Brasil? Diversos jovens aí negando, rejeitando a mentalidade progressista e se considerando conservadores de fato, apegados à família, à tradição, à religião, etc. A valores nacionais. Como você vê isso? Lógico que eu fico feliz com isso. Eu cheguei em 91 em Brasília. Eu era sozinho contra tudo aquilo. E era taxado de maluco, né? Rotulado de ditador, torturador, tudo que você possa imaginar. E eles, como estando do lado certo, faziam até uma contraponto aí o Lamarca. O Lamarca, aquele grande guerrilheiro, Che Guevara brasileiro, buscando aí a distribuição de renda, o mundo perfeito. Eu sofri tudo isso. Respondi uns 30 processos de cassação. Nenhum por corrupção. Tá? E vejo com bons olhos a chegada dessa, em especial, garotada. Hoje em dia, em torno de 40% da garotada, entre 16 e 24 anos, me apoiam. E eu sou o único diferente desses todos os outros candidatos que estão aí. E essa força da garotada é muito bem-vinda. Eles deixaram de acreditar na perfeição hipotética, aquele mundo maravilhoso que só a esquerda prega. Você não é um cara perfeito também. Não, lógico que não sou. Ninguém é, porra. Eu sou diferente dessa turma que está aí, completamente diferente. E, inclusive, quem não gosta de mim, o direito dele, sabe que eu sou diferente dos outros, e ponto final. Agora, eu tenho uma esperança. Eu acho que, desculpa aqui, eu acho que acontece comigo é uma missão de Deus, só pode ser. Que afinal de contas, Nando, eu não tenho partido, não tenho fundo partidário, não tenho tempo de televisão, não tenho nenhum governador comigo, não tenho nada comigo a não ser o povo. E a gente está caminhando realmente para uma situação que estamos apavorando. É um rio de jacarés. Pô, e o povo espera se agarrar no palito de fósforo para sair dessa. Exatamente. Né? Porque você não acha que é também um peso gigantesco? Às vezes você não fala assim, eu quero perder essa porra logo de uma vez, porque é um peso imenso, um povo inteiro depositando essa esperança, e a gente sabe que o negócio é muito mais complexo, mas um povo inteiro depositando esperança em Jair Bolsonaro. Você não acha que é um peso gigantesco que às vezes você fala assim, eu quero largar essa merda toda que se foda, essa porra toda aqui? Não, do que acontece, em especial no interior do Nordeste, todo dia chega dezenas, né, de imagens e de fotos de pessoas inaugurando outdoor com o meu nome. É o povo mais humilde, mais sofrido, mais pobre até, tem do bolso deles. Essa força.
do bolso deles. A Folha de São Paulo começou a ligar, o pessoal começou a mandar informação no WhatsApp para mim, ligando para você, por exemplo, está lá no interior lá da Bahia. O seu Nando, o deputado deu dinheiro para você fazer esse outdoor? Isso aconteceu, a Folha foi atrás para saber. E dinheiro da onde? Os caras estão tentando achar pelo em ovo, os caras querem tudo para te fuder. Isso está vendo. O primeiro estado, por exemplo, que me deu na frente do Lula foi Santa Catarina. Tá? Hoje em dia, segundo o Paraná Pesquisas, eu ganho do Lula ainda, né? Em 4 regiões do Brasil, perco apenas no Nordeste. A diferença é grande lá, nos finalmente dá o Lula na frente. Mas nós estamos reagindo. Essa porra tá fudida já, 3-0, essa porra. Espero que. Eu acho que não tem solução para ele. Não tem solução. Não tem solução só essa porra desse país aqui foi de brincadeira mesmo. Vira bagunça. Lá. E se resolver, conceder a elegibilidade. Isso não tem cabimento. Isso daí. E dado o que aconteceu. E vem outra burdoada dele agora na questão do. Não tem mais pra fazer de Lula. Entendeu? Mas o PT vai ter um candidato, com toda certeza. Vai colocar lá outro poste que nem Dilma Rousseff, entendeu? Mas Lula acabou, e como todo partido comunista, socialista, quando tira um homem forte, acaba o partido logo. Só lutando democracia, mas só tinha uma liderança lá, né? Só tinha uma liderança, é Lula. Ele é o não dividia nada chefão, é o dom, é o capo. Tanto é que todo mundo se apega nele, faz essa onda toda aí, critica o judiciário, critica aí os integrantes do Ministério Público, da Justiça Federal, etc., porque sabe que o Lula caindo é igual a rainha no jogo de xadrez. Eu falo isso porque eu tô de saco cheio. Eu às vezes não vou mais gravar essa merda, não. Foda-se essa porra toda. E eu fico de saco cheio. Você teve o quê? 2 capas da Veja com você. Uma capa de Isto É. Capa de Isto É. Folha fudendo direto. Globo também. Folha, páginas inteiras. Sem contar tentando achar pelo em ovo, toda hora. Tá? É o tempo todo. Até você pode ver. Me permite só falar um caso, só um caso. Que fui das acusações aqui. A questão que eu teria uma funcionária fantasma lá em Angra dos Reis. Certo. Primeiro que é um distrito. Vila História de Mambucaba, um lugar de gente pobre, humilde. E a Folha esteve lá no dia 10 de janeiro. Daí procurou a minha funcionária, não achou. Daí, funcionária fantasma, que vende açaí. Pô, a loja de açaí está em nome da irmã dela. A razão social é o nome da irmã dela. E daí você vai no suplemento ao boletim administrativo 241 de 19 de dezembro e publica ali as férias da minha funcionária, ela gozar entre 26 de dezembro e 20 de janeiro. Então, dia 10 de janeiro, ela estava de férias. Nem eu quero saber onde ela está. Quem dirá a Folha? E foram lá e rotularam a mim de ter uma funcionária fantasma. Não tiveram cuidado de procurar saber. Eles mostram essa porra depois? Não, eles não mostram. Lógico que não mostram. É a mesma coisa a questão do meu patrimônio. O Janot dá um parecer aqui que meu patrimônio é legal. A Folha diz que não concorda. Mostra lá o parecer, Janot. Ok? Não concorda. A questão do auxílio moradia é a mesma coisa. É legal. Eu te pergunto, onde está a ilegalidade? Agora, se você achar que é imoral, é outra história. Grande parte dos homens e mulheres de imprensa no Brasil recebe como pessoa jurídica, não como pessoa física, para fugir do imposto de renda. Mas é legal? É. Porque parece que tem político aí que tem imóvel de 100 mil, o cara não declara nada. Os teus imóveis estão declarados ou não estão? Tem algum que não está declarado? Não, todos declarados. Eles foram em cima do meu imposto de renda. Então os caras estão pegando um negócio que está declarado. Mas é lógico. Eles estão pegando um negócio que todo mundo ali recebe ou auxílio moradia ou a galera recebe como é que é? Apartamento funcional. Eu já falei aqui, eu acho que político deveria receber uma puta de um pirulito. Toma aqui um pirulito no final do mês. Mas isso aí sou eu. Eu sou realmente o cara. Mas qualquer um de nós, até você mesmo. Se você comprou, por exemplo, esse imóvel, não sei, você já tem esse imóvel aqui. Você comprou 20 anos atrás, o preço lá que está no teu imposto de renda lá, ele não mexe, ele fica estagnado. Até porque é bom para o governo federal. Se porventura você for vender, a diferença, um percentual em si da diferença, como ganho de patrimônio, e você recolhe para a União. O Edu tá aqui, o Edu Bolsonaro tá aqui. Edu, o teu imóvel, a Folha falou que custava quanto, cara? Não, a Folha não falou nada do meu imóvel. Ah, é? Ela só botou no bolo só. Botou no bolo. Porque foi recém-adquirido. Você financiou quantos por cento daquela porra? O dele é financiado. Até porque você comprou quando esse imóvel? Você comprou quando? No ano passado? É que assim, eu estava desenrolando inventário com um advogado. Levou mais de 2 anos? Levou 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então tá mais ou menos o preço atual. Tem imóvel mesmo de 30 anos atrás.
E lógico, está um valor lá fixo, de acordo com o imposto de renda de 95, como quando começou o real, está um valor fixo. 100 mil reais, você vai procurar hoje, vale 1 milhão. E a folha, é a folha mesmo que avaliou. A folha mesmo que avaliou, tá certo? E daí bota o valor lá e tudo bem. Tanto é, se você for analisar aqui, ó, o próprio documento aqui da Conselho Federal de Corretoras de Imóveis, ele diz claramente aqui que desconhece quem prestou as informações e é norma deles Mostra lá, não divulgar o valor dos imóveis, exatamente para não prejudicar ninguém. Tá? E está escrito aqui, eles não divulgam. A não ser que você bote seu imóvel à venda, daí sim eles dizem, avaliam o valor do teu imóvel. Fora isso, não. Posse de arma de fogo. O povo acha que quando Jair Bolsonaro, se Jair Bolsonaro for presidente, todo mundo vai comprar arma, e a criança pega uma jujuba, já pega uma 38 do lado, entendeu? Todo mundo vai ter arma, como é que vai funcionar esse negócio? Como seria isso? Porque o povo acha que você chegar lá, presidente da república, vai chover arma junto com, sei lá, qualquer merda de chuva. Nós fizemos um referendo há pouco tempo sobre a comercialização de armas de fogo e munição no Brasil. E em torno de 65% da população votou favorável a caso você queira comprar uma arma, né, munição, você pudesse fazê-lo. O governo do PT simplesmente ignorou essa vontade popular. No período dito militar, de 64 a 85, você comprava a tua arma na mesbla e dava de presente para o teu pai, sem problema nenhum. E tem muita gente que votou não no referendo, né, para que você pudesse ou não, para você poder comprar arma de fogo, mesmo ele não querendo comprar. Hoje em dia, Nando, quem quer fazer besteira, compra a arma de um dia para o outro, até fuzil, basta você ter dinheiro. Ou você busca lá fora ou compra aqui dentro. Agora, cidadão de bem, não tem como comprar a tua arma, é praticamente impossível, porque passou a ser subjetivo o direito de você comprar arma de fogo. Você tem que comprovar a efetiva necessidade. E você, a Polícia Federal, orientada pelo Ministério da Justiça e pelo respectivo governo, simplesmente dificilmente autoriza a comprar uma arma. Então o que eu quero é o seguinte, que o cidadão de bem exerça o decidido no referendo, caso ele queira comprar uma arma de fogo. Logicamente, alguns poucos critérios. Mas se você quer comprar uma arma, até maior de 21 anos de idade, quer comprar uma arma, você vai comprar e vai ter dentro da tua casa. Eu já disse aqui várias vezes que eu não acredito que o presidente da República mude o Brasil. Nós precisamos de uma mudança de baixo para cima, do povo até chegar ao poder. Mas o povo vê uma esperança muito grande em Jair Bolsonaro. Eu quero saber, você vê alguma possibilidade, em um outro candidato fazer um bom governo? Eu não sei, Marina Silva, Alckmin, Luciano Huck. Vocês acham que existe, né, alguma possibilidade de algum presidenciável tirar o Brasil desse buraco? Desses nomes que estão aí, eles são muito parecidos. O único pré-candidato verdadeiro sou eu, que eu estou há 3 anos nessa briga. Os outros estão esperando, né, o que poderia acontecer com o nome dele para tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão, eu vou ser o candidato do povo brasileiro. Comigo não tem recuo, nós vamos até o final nessa caminhada. Os outros não. Eu pretendo, quando começar os debates, né, começar o período eleitoral propriamente dito, 45 dias antes, eu já tenho meus 15 ministros definidos. Os outros vão ter um ou outro ou nenhum. Por quê? Eles vão esperar terminar as eleições, caso ganhe, daí vai para o cantinho, lá para a Granja do Torto, chama os líderes partidários, você é do partido X. Quais ministérios quer para você me apoiar? Você é do partido Y, quer quantos ministérios, ou quantas diretoria, ou quantos estatais para me apoiar? Vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. E chamo isso de governabilidade. Para mim, governabilidade é você indicar as pessoas certas para aqueles ministérios. Tá? Então não vejo no quadro, nesse que se apresentaram até agora, ninguém com essa possibilidade de começar a desfazer o que a esquerda, o PSDB e o PT fizeram ao longo desse tempo todo, né, e começar a solucionar os problemas do Brasil. O meu amigo Spider, ele tem um canal no YouTube, se chama Spider Consense. Ele fez aqui algumas perguntas. Esse aqui é o Bolsonaro do futuro perguntando para você, ó.
aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro, tá ok? Aqui é o Bolsonaro do futuro, tá ok? Eles estão tentando de tudo pra me tirar do governo, tá ok? O que você pretende fazer pra evitar isso? Daqui a pouco eu pego o DeLorean e volto. Bolsonaro do futuro falando pra você. O Spider, como eu não estou fazendo nada de errado, né? Exatamente por isso querem me tirar. Mas com a ajuda da população, você fazendo as coisas certas, Você acha que vai ter o apoio da população nessas horas difíceis? Porque aqui no Brasil o cara fez uma medida impopular, o povo cai um cacete pra arregaçar. Olha, você acha que vai ter essa... Olha, eu costumo dizer, como eu já estou com mais de 60 anos, né, eu já estou no lucro. Então, eu estou aqui nessa luta. Logicamente, é um transtorno, é muita dor de cabeça, é problemas até familiares, você leva para casa sem querer, mas alguém tem que tentar mudar o destino desse Brasil. Nós temos tudo aqui para ser uma grande nação. Tem outra dele aqui, ó. Olha, Bolsonaro, gostaria de pedir um favor pra você. Eu queria saber, se caso num debate, qual seria a primeira pergunta que você faria pra mim? No debate, qual é a primeira pergunta? Tu já saiu da cadeia? Tu fugiu? Como é que você tá aqui, ô cabra da peste? Tem outra aqui, ó. Vamos lá. Essa daqui, o Spider, também é o nosso querido professor Olavo de Carvalho. Ora, eu queria que você explicasse, tá certo? Por que as pessoas querem criminalizar o nazismo e não o comunismo, tá certo? E boa sorte. O nazismo já é criminalizado aqui, né? E o nazismo... Ele é criminalizado. Matou aqui, 10 vezes menos do que o comunismo. E ambos têm que ser criminalizados. Só nesse país aqui que você tem o Partido Comunista do Brasil. Inclusive o PCdoB tem um convênio com o Partido Comunista lá da Coreia do Norte. Você lutou na luta amada mesmo. Como é que não era? Cheguei, eu tinha 15 anos de idade, os Mamaca passou na minha cidade, Eldorado Paulista, né? Fez um bafafá na praça, feriu seis policiais. Os comunistas chegaram lá. Eles fizeram uma base guerrilha na cidade de Eldorado Paulista, né? E você estava lá, tinha 15 anos de idade? Eu estava na praça, tinha 15 anos de idade, quando o Mamaca passou. Daí o exército fez um acampamento ali em Eldorado. A partir do dia seguinte começou a fazer um acampamento, eu me aproximei da tropa e conversava com eles, dava dica, pescava com eles. O pessoal da tropa que estava lutando do exército. Contra o que estava na caça do Lamarck. O Lamarck, ele se embrenhou nas matas do Vale do Rio Ribeira de Guape, né? Fez como refém um tenente da Força Pública, de 23 anos de idade, o Alberto Mendes Júnior, e 2 dias depois esse bando... E você tinha 15 anos, estava no meio do exército lá, enchendo o saco, lá. Eles inclusive me deram um papel escrito que era ICAM, Instrução de Concurso, Admissão e Matrícula. E com aquele papel, por correio, né, eu me inscrevi, prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército e fui aprovado. Porra, essa daí eu não sabia. O ensino público daquela época era de qualidade, tá certo? E eu não tinha cursinho. O por fora que eu fiz foi cursinho de português e eletricidade no Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. É que eu fiz, lembra, né? No meio do gibi tinha aquilo lá. E outra, a molecada fazia as provas, que eram periódicas, e não colava. E botava dentro da cartinha e mandava para o Instituto, depois voltava corrigido. Quantas vezes eu tirei 7, 8, ficar com vergonha com a nota tão baixa. Okay? Bom, você não tem partido nenhum do seu lado, nenhum governador. A grande imprensa toda, quase toda, quer lhe fuder mesmo, entendeu? Quer acabar contigo, né? Tem vezes mentem, às vezes caluniam. Qual que é o segredo para chegar com mais de 20% nas pesquisas presidenciais? Né? Tem alguma equipe por trás disso? Tem alguma macumba? Tem alguma coisa assim? Eu não sei. O que você andou fazendo? O segredo você vai na Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Como vou estar em Dourados, como já estive em mais de 20 capitais de estado, em grandes cidades, né, nos últimos anos, é estudar os problemas e quais as possíveis soluções daquela região sem dinheiro. Porque um candidato sempre leva a solução, né? Não, vamos fazer essa ponte. Depois que chega, ele some porque não tem dinheiro para aquilo, tem dificuldade. Então a verdade e a sinceridade acima de tudo. Você pode ver, o que é mais caro para nós militares é a questão de faltar com a verdade. O militar que falta com a verdade, o cabo não sai sargento, o subtenente não sai tenente, o coronel não sai general. Se um dia na vida dele ele faltou com a verdade para com
o seu superou, por exemplo. Tá certo? Então a verdade é acima de tudo. Eu vi que quando você chegou aqui, chegou meio cansado. Porque tinha dado a entrevista para o Pânico na rádio, e depois foi fazer outros compromissos, etc. Diferente, a primeira vez que eu lhe vi, estava sorridente e tal, etc. Esse fardo grande parece que ainda não estava nos ombros. E a imprensa tem feito isso sem parar, constantemente. Dessas notícias que saem aí, o que mais te desagradou, o que mais te deixou cansado, o que mais te deixou desanimado, etc. Bem, praticamente todas as notícias, as acusações, te desgastam. Que você às vezes começa a pensar, pô, será que o João vai entender a questão do auxílio moradia, que é legal? Vai entender que meu patrimônio não é isso que a Folha está dizendo? Vai entender que eu não tenho uma funcionária fantasma, que eu não sou homofóbico, que eu não sou racista. É porque é direto. O tempo todo... Agora, você pode ver, a última coluna de domingo agora do Anselmo Góes. Diz lá que o alto comando das Forças Armadas, o meu prestígio lá é zero. Pô, dos 17 generais, 8 são das minhas turmas, que eu tenho 2 turmas. Não quer dizer que eles estejam 100% comigo, mas tem um trânsito enorme na metade do alto comando das Forças Armadas, o do Exército Brasileiro, e não tenho problema nenhum com eles. Até porque o Exército não emite opinião, nem contra, nem a favor, candidato nenhum. O partido das Forças Armadas é o Brasil e ponto final. E os caras... Agora, perante os militares, isso aí é ignorado. Agora, perante o paisano aqui fora, que não conhece, pô, o Bolsonaro está mal dentro do Exército. Se ele está mal dentro do Exército, por que eu vou querer dar um voto de confiança nele? Isso tem cansado? Cansa, não há dúvida, mas eu, graças a Deus, estou tendo força para se manter aí firme nesse propósito de não esmorecer. Uma das coisas que o pessoal fala é: você pretende regular a mídia, você pretende, né, tentar colocar os seus tentáculos aí em cima da liberdade de expressão, como o PT tentou fazer várias vezes. Você tem alguma pretensão de fazer isso? Porque se tiver a pretensão, eu sou o primeiro a descer o cacete aqui. Eu, como não quero apanhar aqui... Obviamente, essa imprensa livre, mesmo me criticando, me fez chegar até aqui. Eu duvido que se exista um político mais atacado do que eu, mais caluniado do que eu, em memes, seja lá o que for. Mas eu acho um válido isso. Até porque a população vai aprendendo aos poucos fazer o devido filtro. O que é verdade e o que não é. É dessa maneira que nós aqui vamos conseguir um dia uma democracia razoável. Até acho que você deveria processar mais os caras. No exame internacional do PISA, com 70 países, o Brasil sempre ocupa as últimas posições. Ao que o senhor atribui esse péssimo desempenho dos nossos jovens? Você mudaria alguma coisa no Ministério da Educação? Você vai militarizar as escolas? Nós vamos ter ali os meninos em tudo de farda agora? Como é que vai ser? Primeiro você tem que mandar o Paulo Freire para o espaço. Porque essa forma de educar não deu certo. Você pode ver, retiraram a autoridade do professor em sala de aula. A pesquisa da PEOSP em São Paulo, né, não é muito recente, mas está valendo, 70% dos professores já foram agredidos física ou moralmente, por alunos ou pai de alunos. O aluno tira uma nota baixa e há um certo constrangimento por parte do professor o aluno conta em casa, o pai vai tirar, em vez de dar um cacete no filho em casa, vai tirar a satisfação do professor em sala de aula. Até pouco tempo em São Paulo aqui, por exemplo, tinha o 14º salário para aquele professor cujos alunos, mais de 95% era aprovado. Então era comum você ter informado em notícia que alguns professores corrigiam a prova de 40 alunos em 2 minutos, porque não queria perder o 14º salário. E não ia se aborrecer com o pai de aluno. E também tivemos depois a aprovação automática. Chegou a esse nível. Você quer que a molecada faça o quê? Termina no Enem, a prova do PISA, muitas vezes uma regra de 3. $1 vale R$3, $4 vale quantos reais? 70% erra. Interpretação de texto. O cara leu o primeiro parágrafo, né? Terminou de ler o segundo, que se entendeu no primeiro. Ele dá risada e não sabe. 70% também. E a questão de ciências, são as 3, né, disciplinas cobradas. É isso daí, uma vergonha, um vexame. Se você não mudar o currículo escolar e dar o direito ao professor a exercer sua autoridade, não chega a lugar nenhum. Tanto é que você falou, escola militarizada. Bem, se você quisesse, você poderia fazer em todas, não tem militar para tudo isso. Mas as escolas militarizadas,
do estado do Amazonas e Goiás, o percentual de aprovação para universidade e faculdades, eles estão na frente das escolas até particulares. É a melhor educação. Porque lá dentro tem hierarquia, tem disciplina. O aluno não mexe com o telefone celular durante o intervalo, não tem como ele fumar um baseado, fazer uma bagunça lá no intervalo também, em sala de aula. E outra coisa, que é importante, tem um assessor meu aqui, mas não trabalha comigo, não fala que é meu assessor, né? O Gil Carteiro. Ele falou que muitas vezes na Fundação Casa, a FEBEM, essas casas, o moleque está lá e daí aplica-se uma pena alternativa. O moleque vai para casa, mas tem que ir para a sala de aula. Esse moleque, como não tem recuperação, ele vai para a sala de aula tocando barata voa na sala de aula. Ou seja, prejudicando os outros 30 que querem aprender. Isso não é democracia, você não vai retirar da miséria a população através do saber, do conhecimento, com esse garoto infernizando a vida de todo mundo na escola. Essa aqui é para terminar a nossa entrevista aí. Eu espero que você, bandido ilícito, né, esteja aproveitando, né? Deixei de falar aqui o máximo de tempo possível, né? Não interrompi nenhuma vez. Mas vamos lá. Se você perder, que é uma possibilidade, ainda mais com essas urnas eletrônicas aí, com essa urna da Smartmatic, na votação da Dilma nós tivemos uma apuração secreta das urnas, etc. Se você perder, você acha que o Brasil aguenta mais 4 anos de socialismo? Olha, se perder para uma pessoa que tem um perfil semelhante ao meu, tudo bem. Ou até melhor do que eu. Eu costumo dizer, tem muita gente por aí, não entre os pré-candidatos, mas por aí, melhor do que eu. Mas está faltando ele sair da toca, sair da zona de conforto e enfrentar. Isso é o que tem. Eu sou um palito de fósforo É o que tem. para atravessar um rio cheio de piranha. É. Normalmente é isso daí, eu sou um palito de fósforo. É o que Reconheço isso, eu sei das minhas limitações. Né? Mas vejo nos outros pré-candidatos uma certa igualdade entre eles. Já buscam um acordo, ele já se vê certos pré-candidatos, já buscando atrair o PMDB, atrair não sei quem, não sei o que lá, pela governabilidade. Sabe que isso aí, na verdade, é a partilha do poder. Vão ter um excelente discurso que vai agradar a mulher, o afrodescendente, o homossexual, o pobre. Mas no final... Finalmente, é a mesma coisa que estamos vendo até o momento. O que tira o povo da miséria é o conhecimento. Ele entender que ele é que tem que fazer pelo Brasil e não o Brasil fazer por ele. Jair, Fernando, Deus te abençoe nessa empreitada, viu, irmão? Tamo junto. E espero que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham gostado dessa entrevista que nós fizemos aqui com muita humildade para cada um que assiste aí o canal. Um grande abraço. Até Valeu. mais, ilícitos. Jair, o que você pensa do professor Olavo de Carvalho? Ele, para mim, é um dos mais brilhantes filósofos da atualidade, se não o mais, né? E fez, né, com o trabalho dele, já a bibliografia dele, que é muito extensa, mais pelo Brasil, acredito eu, que qualquer outra pessoa. O que você pensa do professor Olavo? Eu complemento. Graças a Deus, ele existe. Graças a Deus. Ele realmente tirou da cegueira muita gente no Brasil, em especial a garotada. A garotada aí, muitos usam a camisa com a cara dele estampada. É excepcional. Tá? E mostra a verdade, com o palavreado que o povo entende. Falando muitas vezes o palavrão que você fala. Ele ficou encantado com o Alborguete e falou assim: estou preso nessa linguagem, né? Estou preso numa forma de linguagem, preciso me libertar disso. Né? E as pessoas entendem. Entende perfeitamente, e ele ajudou realmente a gente chegar a essa situação que nos encontramos no momento de possível libertação pelas vias democráticas. Jair, nós tivemos com verba pública, MAN, Santander, as criançadas iam lá para pegar nome nu, bangolento, etc. E nós temos aí também Lei Rouanet e tudo mais. O que você pensa disso daí? A Lei Rouanet, no espírito, foi bem concebida, no espírito, mas na verdade foi usada para cooptar a nata da classe artística. A Lei Rouanet, ela pode continuar existindo para você dar o V0, dar o início para aquela pessoa que tem um dom para ser artista. Agora, da forma como ela está sendo aplicada, é inconcebível. Realmente é muito dinheiro público
Que na verdade é dinheiro que o empresário pagaria de imposto, né? Mas não paga porque dá para aquele amigo do rei. E isso tem que ter um ponto final nisso aí. Eu gostaria de termos a lei Rouanet para pesquisadores. Para exatamente nós tirarmos, através desse tipo de estímulo na pesquisa, nós temos que pesquisar os benefícios, desculpe aqui, os benefícios do grafeno e do nióbio. E terras raras também, que o primeiro mundo já faz. Tá? E acho que dessa forma ela seria muito mais producente do que atualmente da forma aplicada.